Bom dia, meus amigos, bom dia. Estamos aqui, começando o 8º dia do nosso desafio da gratidão. Hoje o movimento ela chama o ingrediente mágico, o poder da gratidão em coisas simples, né? Então, bom dia, Magá, Marina, sejam bem-vindas, Cláudia. Cláudia, que bom que você entrou, viu essa primeira parte da live hoje. Eu queria que você ouvisse depois do que você escreveu para mim, tá? No Instagram, eu acho que vai tocar teu coração. Bom dia, gente. Hoje, nosso 8º dia, ela vai... Bom dia, Dani. Hoje nós vamos falar de um ingrediente simples, né? Da gratidão das pequenas coisas. Mas antes de entrar no exercício, eu gostaria muito de compartilhar uma história que eu recebi ontem, né? Eu meditei muito sobre como contar esta história, como trazer todo o respeito com essa história, porque é uma história de vida bem desafiadora, né? Então tem várias pessoas que estão assistindo a live e ontem eu pedi para quem tivesse uma história de superação, uma história de gratidão, do quanto a gratidão transformou a sua vida, que compartilhasse comigo essa história. E essa mulher me mandou um áudio, eu não a conheço pessoalmente, ela é uma amiga da minha mãe, eu não vou trazer o nome. Bom dia, Josi, Fran, sejam bem-vindas. Mas, gente, eu queria muito que vocês ouvissem essa história. Muito, porque mexeu demais comigo, me emocionou. Porque é uma história de muita dor, de muito sofrimento, em que ela conseguiu, com a gratidão, se conectar com uma cura maior. Inclusive, né, Grazi, seja bem-vinda, eu tô vendo você entrar aqui também na live. A Gra também tem uma história aí que eu admiro muito, e essas histórias, gente, me mostram o quanto eu ainda estou em jornada, né? Essa mulher, ela passou por 2 perdas muito grandes. Ela tem 3 filhos, tinha 3 filhos vivos, e há um tempo atrás, o filho dela tinha 20 anos, ele sofreu um acidente de carro e veio a falecer, né? Então ela perdeu esse filho. Com todo esse movimento da morte dele, ela acabou o casamento, 25 anos de casado, eles acabaram se divorciando, não, né? O desafio de lidar ali com a dor. E não, né, ainda assim, não satisfeito na dor do universo, o outro filho dela, depois de 3 anos, não aguentou a dor de ter perdido o irmão e cometeu suicídio na casa em que eles moravam, na casa da mãe. Ele veio a se enforcar. E ela foi me contando isso e eu agradeço muito porque ela falou o quanto foi desafiador, mas ela queria trazer essa história. Ela disse para mim que queria trazer essa história para contribuir com o meu trabalho e para contribuir com as pessoas que estão enfrentando alguma dor. Porque ela queria dizer que por maior que fosse a dor das pessoas, ela queria mostrar que é possível seguir em frente e o quanto a gratidão pode curar. E aí eu fiquei ouvindo isso, ela começou a me contar em áudio, né? Começou a mandar áudios para mim no WhatsApp. E ela começou a me contar e aquilo foi me dando uma dor tão grande que eu pensei assim, e pensei junto com ela, como é que eu posso agradecer por ter perdido 2 filhos e um casamento? Como é que eu posso agradecer, como é que eu posso recomeçar a minha vida com uma perda tão grande? E eu fiquei pensando se fosse eu naquela situação, se eu teria sabedoria, se eu teria força para lidar com isso. Porque o primeiro movimento é a gente sentir raiva, é a gente sentir dor, é a gente se frustrar. E ela coloca isso, que foi muito difícil, que ela sentiu muita dor, muito sofrimento, que por vários momentos ela não teve vontade de continuar a vida, né? Mas ela foi persistindo e ela começou a ler muito sobre gratidão, né? E ela se questionava nessa mesma questão, como é que eu posso ter sido grata pela vida ter levado os meus 2 filhos de uma forma tão bruta desse jeito? Só que aí ela conta que ela continuou ouvindo, né, lendo sobre isso, mas ela não conseguia sentir ainda, ela ainda tinha muita dor, né?
Até que um dia ela relatou para mim que chegou um dia à noite, ela estava deitada e ela começou a agradecer. Não agradecer pelos filhos terem partido, mas agradecer pela vida dos filhos. Agradecer pelo tempo em que ela pôde estar com eles em vida. E aí ela disse que começou a agradecer cada momento de alegria que eles viveram. E ela começou a agradecer e lembrar das histórias, dos momentos de quando eles eram pequenos, né? E ela disse que foi estimulando aquele pensamento de gratidão por ter sido mãe daqueles 2 homens por um certo tempo. E ela conta que quando ela fez aquele movimento, quando ela conseguiu sentir aquele movimento, no dia seguinte ela já acordou diferente. Ela já conseguiu trabalhar com mais leveza. Agora imaginem comigo o desafio que é você agradecer. E por que eu tô contando isso? Porque ontem o nosso tema foi agradecer a nossa maior dificuldade, olhar para a nossa dificuldade, para os problemas com uma outra percepção. E ela fez o movimento de agradecer a vida dos filhos depois de perder 2 filhos, gente. 2 filhos, não só um, né? E aí ela estava contando que por 6 anos ela tentou vender a casa onde ela morava, né? Onde tudo isso aconteceu, que o filho dela se suicidou, porque ela não conseguia mais viver ali, né? Ela tinha uma lembrança sempre muito forte daquela casa e daquele trauma. E aí ela levou 6 anos, né? Até que finalmente ela conseguiu fazer o movimento, mas aí ela conta que assim, ela morava numa casa muito boa, ela trocou a casa, né, por 2 casas de menor valor e foi para uma casa mais simples. E nessa casa mais simples, ela tinha muito problema com o portão, né? Era um portão baixo, não era portão automático, travava, e ela começou a entrar numa reclamação com o portão, né? Porque o portão, na verdade, era só uma simbologia de tudo que ela estava deixando, de se desapegar da casa dela, do lar dela, de permitir que os filhos pudessem estar em paz, né? Então o portão ali era só um fator externo. E aí novamente ela se lembrou da gratidão. E aí ela conta que ela começou a agradecer o portão. Ela começou a agradecer por agora ter uma nova casa, ela começou a agradecer por ter a oportunidade de estar recomeçando a vida dela de alguma maneira. E aí ela conta que do nada um parente chegou e deu o portão para ela, né? Ele não sabia dessa situação, ele estava trocando o portão da casa dele e ele perguntou se ela queria e a presenteou com o portão, porque ela mudou essa frequência. Então, quando eu ouvi essa história ontem, eu fiquei pensando até como trazer isso para as pessoas, né? Com todo respeito à história dela. Mas eu acho que foi uma lição, foi um ensinamento tão profundo para nós, que assim, é o que ela coloca no finalzinho do áudio dela, ela coloca assim: Karina, eu queria contar a minha história para contribuir de alguma maneira com a tua história e com as pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Então eu agradeço muito essa mulher que veio, que compartilhou a história delas, e eu agradeço por vocês estarem aqui ouvindo. Então o que eu quero mostrar com tudo isso? Que é possível a gente superar, por maior que seja a sua dor nesse momento, por maior que seja a tua dificuldade, é possível movimentar isso dentro. E começa aqui, gente. Começa movimentando dentro do nosso coração. E essa história, além de toda a questão da gratidão, ela nos faz lembrar da finitude da vida. A única certeza que todos nós temos aqui é que nós vamos morrer. E a gente gosta de acreditar, pelo menos eu gosto de acreditar, que eu vou morrer com 100 anos, velhinha, deitada na cama, tranquila. Mas não é assim que a vida funciona. A gente não sabe o nosso tempo. Pode ser, né, que de repente a vida nos prepare uma surpresa e a gente venha a morrer daqui uma semana, daqui um ano, daqui 2, a gente não sabe. E aí a questão é, como é que eu estou vivendo a minha vida hoje? Eu tô cuidando das questões, das pessoas que são realmente importantes para mim? Às vezes a gente se agarra tanto nas futilidades, nas coisas pequenas, e a gente fica sofrendo e reclamando na falta e reclamando, que a gente esquece de olhar a quantidade de dádivas que a gente tem na vida. Né? Então, com essa história, né, dessa pessoa que compartilhou, talvez você seja mãe, talvez você seja pai. Agradeça pelos seus filhos estarem vivos. Depois de ouvir aquela história, eu agarrei tanto meu filho ontem, abraçava, apertava, e ele falava assim: mãe, para, desgruda. E eu falava: não vou desgrudar,
porque eu tô tão feliz de você estar aqui comigo, de você estar bem, porque aquilo mexeu tanto comigo que a gente não sabe quando é a nossa hora. A Gra tá colocando aqui, né, quando entendemos que tudo é permissão de Deus e aprendemos a ser grato por tudo, absolutamente tudo, então conseguimos seguir. Eu posso perder tudo, e se eu não perder a fé, então eu não perdi nada, né? E olha, eu me arrepio inteirinha, né? Porque assim, é isso que essa mulher veio nos ensinar ontem. Ela perdeu 2 filhos de forma bruta, e ainda assim ela estava se levantando. E como eu disse ontem, ela não estava negando o sofrimento dela, a dor dela. Lógico que havia um sofrimento, que ainda há um sofrimento. Até para ela relatar essa história, ela falou assim: Karina, eu fiz um esforço muito grande, porque por mais que eu esteja seguindo, ainda me dói lembrar dessa história. E ela compartilhou para poder mostrar para mim, para poder mostrar para vocês que quando a gente agradece por tudo, quando a gente encontra a forma para agradecer, a nossa vida cura. E ali ela conseguiu agradecer pelo simples fato de ter sido mãe desses rapazes, de ter um tempo com eles, e começou a lembrar, e ao invés dela ficar se agarrando na falta, né, que os filhos faziam, ela começou a se agarrar na saudade, nas memórias, nas boas lembranças com os filhos dela, né? Então eu espero que essa história de alguma maneira, que de alguma maneira essa história seja contribuição para vocês, né? Porque para mim foi muito. Me fez lembrar da vida, da finitude, e me fez lembrar de sermos gratos, né? A Cláudia tá colocando aqui, né? Eu tenho aprendido muito com a minha dor, e eu sei que só a gratidão nos dá um alívio. E, gente, a tua dor é muito única, né? Eu não sei o tamanho da sua dor. Às vezes a sua dor para outros pode parecer pequena, mas o quanto ela significa para você. E tá tudo bem sentir essa dor, mas agradeça, encontre um motivo para agradecer diante de todo esse cenário que você está vivendo. E aí a gente entra no exercício de hoje, que ela coloca como um ingrediente mágico da nossa mudança, que é agradecer pelas coisas simples da vida. Né? Às vezes a gente procura motivos tão grandes para agradecer, mas a gente pode começar a sentir a gratidão no dia a dia. E ela nos convida para um movimento de agradecer a comida e a bebida, né? A água, o alimento, porque são coisas tão simples no nosso dia a dia que às vezes a gente não dá valor. Mas é por meio do alimento e da água que nós estamos vivos. O nosso corpo sem alimento e sem água, a gente não sobrevive. E às vezes a gente não dá gratidão não agradece por ter comida, por ter água, por ter nutrientes para o nosso corpo. E aí ela coloca assim: um coração grato vive em eterno banquete. E aí ela começa contando que agradecer pelo alimento antes de comer é uma tradição milenar que remonta ao Antigo Egito. Mas com o ritmo acelerado do século XXI, o hábito de parar alguns instantes para agradecer por uma refeição foi abandonado, né? E aí ela coloca assim: pensa no momento que você sentiu muita fome, que você estava faminta ou que você estava com muita sede, né? E você parou depois e conseguiu comer e conseguiu tomar água. Não dá aquela sensação de alívio? Né? E aí o que ela vai contando que eu achei interessante é que a gente começa a fazer um movimento de agradecer por essas coisas simples e começa a sentir a gratidão, porque talvez hoje agradecer por uma dificuldade que eu estou enfrentando talvez ainda seja muito desafiador, talvez eu ainda tenha um tempo para processar tudo isso, então eu começo com um passo simples. E aí o que eu achei interessante, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas aí ela coloca assim: pense em todas as pessoas que contribuíram para que a comida chegasse à sua mesa. Então, para você ter ali frutas e legumes frescos, por exemplo, quantos agricultores tiveram que plantar, cuidar, irrigar, né, proteger por meses até estarem prontos para a colheita. Isso sem contar os catadores, empacotadores, distribuidores, transportadores que conduzem por longas distâncias, dia e noite, todos trabalhando juntos em perfeita harmonia para garantir que as frutas e legumes cheguem frescos até você. Né? Então, às vezes a gente acha que o alimento tá ali, né? Ele só chegou na nossa mesa, a gente tá comendo e a gente não vê todo o caminho, toda a conexão, todas as pessoas
envolvidas para chegar até nós, né? E aí ela coloca assim, pense nos criadores de gados, pescadores, produtores de laticínios, plantadores de café e de chá e também nas empresas de alimentos industrializados que trabalham de forma incansável para produzir a comida que consumimos. Pense na cadeia mundial de produção de alimentos, o quanto há uma sinfonia perfeita executada todos os dias para que tudo funcione. Então, se nós pensarmos na quantidade de pessoas envolvidas para que o alimento chegue até nós, é muita gente, né? Então, ela coloca assim, os alimentos são uma dádiva, eles são um presente da natureza, pois não teríamos nada para comer se ela não nos fornecesse o solo, os nutrientes e a água para cultivá-lo. Sem a água não haveria comida, não haveria vegetação, não haveria animais, não haveria a vida humana. Né? Então nós usamos a água para preparar as refeições, cultivar alimentos, cuidar do nosso jardim, tomar banho, sustentar, né, o todo e qualquer veículo automotivo, para manter hospitais, para garantir a produção de combustível, de mineração. Olha quanta coisa está envolvida a água. Né? Então hoje ela chama ingrediente mágico, porque o que eu percebi desse exercício de hoje é que o que é a simplicidade. Às vezes a gente quer complicar tudo e é agradecer pelo simples fato de você estar viva, de você acordar, de agradecer a fartura de alimentos que chega à tua mesa, de agradecer a água gelada que você consegue tomar e nutrir o teu corpo e abastecer as tuas energias. Então hoje o movimento ela só te chama para consciência durante o teu dia. Para toda vez que você for comer, sentar para fazer uma refeição ou tomar uma água, que você faça um movimento, respira por 1 minuto, se conecta, esteja no presente e agradeça. Agradeço por esse prato de comida, agradeço por essa água, agradeço por essa salada, agradeço por esses nutrientes. E só faz esse movimento, né? Ali 1 minutinho antes de comer. E aí ela coloca que se por acaso você esquecer, tá tudo bem. E lembrou durante o teu dia, puxa, eu tava comendo, não agradeci. Pare 1 minutinho e lembre do teu prato de comida e agradeça, né? E aí ela vai colocando, e eu acredito muito nisso, que se essa mudança simples da gente agradecer pela simplicidade da vida, por algo que nos chega todo dia, todo momento, a gente já vai mudando a nossa frequência. A Roberta tá colocando aqui, né, é o estado de presença. Tanto que no Mindfulness, né, na atenção plena, nas meditações curtinhas de presença, eles nos orientam até isso, a prestar atenção no que você tá comendo. Sinta lá o arroz, o feijão, esteja presente, coma devagar, sinta o sabor, né? Uma experiência que eles falam que é muito legal, eu não cheguei a fazer ainda, né? Acho que eu vou até fazer essa experiência. Mas que eles nos chamam para estar presente, para valorizar a comida, é você comer de olhos vendados. É você fechar os seus olhos, né? E ali ir sentindo o alimento. Porque quando você fecha seus olhos, você estimula mais, né, outros sentidos, como o próprio paladar, o olfato, né? E você sentir aquela comida, aqueles nutrientes entrando no teu corpo, né? Então faça esse exercício também e ali naquele momento agradeça. Olha como é simples hoje. Hoje é só agradecer pelo teu alimento e pela água. A hora que você estiver comendo, apenas sinta e diga: muito obrigada por essa refeição. Muito obrigada por essa água. Esse movimento, gente, de agradecer as coisas simples vai mudando a nossa frequência. Então, quando eu fiz o 8º dia, eu falei, ufa, porque o 7º dia é tão desafiador, a gente agradecer as dificuldades, para quem olhou para a dor mesmo, olhou para as feridas e de repente, no dia 8, ela vem e mostra assim, peraí, agora calma, centra, agora a gente agradece por estar vivo e pelas coisas simples. Então, esse é o nosso exercício de hoje. É um exercício simples, mas muito poderoso. Eu acredito de coração que o segredo da vida está na simplicidade, está nas coisas simples. E se eu crio o hábito de agradecer o alimento, de agradecer a água, de agradecer o nascer do dia, de agradecer por estar viva, vai ficando cada vez mais fácil agradecer por outras situações mais desafiadoras, né? E essa é a mensagem de hoje. Para amanhã, tá? Agradecer a tudo. Somos muito abençoadas. Realmente, Cláudia, nós somos abençoados, nós temos a dádiva de estar vivo. Só de você estar aqui hoje, né? De estarmos aqui hoje, podendo, né, parar, sendo privilegiados por conseguir agradecer.
né, sendo privilegiados por ter essa expansão de consciência, porque esse conhecimento nem sempre chega em todo mundo. Tem muita gente que tem dificuldade de acessar esse conhecimento, que está tão preso na dor, na reclamação, no sofrimento, que quando ouve a palavra gratidão não consegue nem se abrir para esse movimento, porque ainda está preso na escassez, na dor, no sofrimento. Então, nós somos gratas, nós somos abençoadas por já estarmos aqui evoluindo a nossa consciência, nos permitindo agradecer e entender o quanto a gratidão é poderosa e transformadora na nossa vida. E como eu digo sempre para vocês, eu acredito que se a gente muda a nossa frequência, se eu começo a agradecer, essa energia, esse movimento, ele contagia, ele reverbera ao nosso redor. E aí quando eu vejo meu marido tá agradecendo, meu filho tá agradecendo, meus pais estão agradecendo, e a gente começa a criar aquela corrente do bem, aquela frequência energética, e aí eu vou me curando, e isso vai reverberando onde? No nosso planeta. E aí o nosso planeta, aos pouquinhos, o nosso mundo vai se curando, né? Então essa é a nossa mensagem de hoje. Amanhã, gente, o nosso tema é novamente sobre o dinheiro, tá? É um tema que ela repete, eu achei muito interessante essa repetição. E ontem eu estava atendendo uma cliente num processo de constelação familiar e mexeu muito comigo, porque às vezes, muitas mulheres estão em relações tóxicas, né, em casamentos tóxicos, abusivos, e não conseguem se separar, não conseguem se divorciar por dificuldade financeira, por não conseguir se manter financeiramente, né? Então, esse tema de dinheiro, quando a gente começa a se reconectar com a abundância, com a prosperidade, também é uma forma da gente encontrar solução para outras dores e outras dificuldades na nossa vida, porque ainda o dinheiro move a nossa cultura, nossa humanidade. Então amanhã ela chama o imã do dinheiro. A gente vai fazer mais um movimento de olhar para a prosperidade, para o dinheiro, para a matéria mesmo, para liberar essa energia e também conseguir se conectar aí com a abundância, com a prosperidade, né? A Raquel tá colocando aqui, né, as lives estão cada vez mais me fazendo bem, me fazendo enxergar a importância nas coisas pequenas que esquecemos de ser grato, que é tão importante. Gratidão ao que você transmite, gratidão que a Magá colocou, gratidão ao universo, porque toda vez que eu sento aqui para fazer uma live com vocês, eu coloco assim, universo, Deus, Criador, que eu seja apenas um instrumento, que eu consiga acessar o conhecimento que tá dentro de mim e transmitir para as pessoas que estão aqui, né? Então, gratidão, quando a gente vibra nessa frequência, quando a gente cuida da nossa frequência, da nossa energia, a gente conecta, a gente manifesta uma vida mais leve, uma vida mais feliz, tá? Então eu aguardo vocês aqui amanhã para falarmos um pouquinho mais sobre o dinheiro e continuarmos aí no nosso desafio, porque ó, já chegamos em 8 dias, né? Vamos persistir, vamos concluir aí os 28 dias de gratidão, mudando a nossa energia, a nossa frequência. Gente, então um dia abençoado para todos vocês, gratidão pela presença, por estarem sempre aqui comigo, viu? Um grande beijo e nos vemos amanhã, então às 8 horas aqui. Até amanhã!